Movimento. Entrevista. Nós continuamos falando sobre a Semana Santa, também sobre a Páscoa. Conversamos na noite de hoje já com o pastor Eliel Judson, também o padre Edi Carlos Alves, e agora nós temos ao telefone o palestrante espírita Rinaldo Soares para conversar. Meu querido irmão Rinaldo, grande abraço, boa noite. Boa noite, meu amigo Marcelo. Tudo bom, irmão? Tudo tranquilo, na medida do possível. Há uma preocupação com a sociedade em geral, né, Rinaldo, nesse período, grande, né? Muito grande, Marcelo, que a gente deve realmente ter cuidado, ter zelo, respeito pela vida acima de tudo e as autoridades que nos pedem para ficar em casa, né? Na medida do possível, porque a gente sabe que tem muitos profissionais como você e eu, e estamos saindo para poder dar assistência aos nossos, às pessoas, né? É verdade. Rinaldo, a sexta-feira, o que representa para a doutrina espírita? A sexta-feira, a chamada Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. Mas a gente vai fazer uma retrospectiva, né? Buscando o conceito da Sexta-feira da Paixão, né? A Páscoa propriamente dita. Buscando lá em 1400, por aí, antes de Cristo. Onde os judeus estavam presos pelos egípcios. E Moisés, contextualmente falando no que está escrito, ele trouxe algumas orientações, trouxe algumas advertências para os egípcios e de uma forma eles não acreditaram. Depois da última praga foi que eles conseguiram libertar os judeus. E contextualizando essa época, eles iniciaram ali uma festividade em comemoração à libertação do jugo do Egito, os judeus. E aí iniciou, propriamente dito, o chamado Páscoa. Tanto é que Jesus foi visto no início da sua jornada como criança e na despedida com os seus discípulos. A gente percebe aí o quanto os judeus ele preza por esse costume, e a gente percebe nesse contexto aí o amor divino, diante da libertação, porque a libertação contextual de um povo, mas a gente vai buscar contextualizar na libertação espiritual do povo judeu, E buscando mais adiante, depois de 1400 anos depois, chega Jesus, esse espírito iluminado, para trazer agora o amor divino, da qual todos nós somos partícipes dele, somos criação de um único Pai. E aí a gente percebe toda a trajetória de Jesus, quando a sua mãe leva ele para a comemoração da Páscoa, e de uma hora para outra ela se perde dele, e quando menos espera, ao encontrá-lo, estava ela, ele conversando com os judeus, doutores, fariseus da época, A gente percebe aí a sabedoria de Jesus diante aos doutores da época, em plena Páscoa, Interessante. E aí passa-se o tempo, Jesus cresce, e aí ele vai começar seu postulado, sua missão, e antes, toda aquela contextualização de que Judas o entrega, e a gente percebe aí toda a sua trajetória até a sua morte, que é na crucificação. Daí há um conceito histórico aí. Partindo para cá, a gente percebe de que os romanos, tendo a aceitação do cristianismo, porque até então, em 1340, por aí, ainda não era aceito o cristianismo, e aí quando Constantinopla aceita o cristianismo, ele converte ao cristianismo, e aí muitos reis também o aceitam, o seguem também, e aí vem todo o crescimento do cristianismo, seu poderio. E é claro que, analisando dentro das escrituras bíblicas, a gente não vê paixão de Cristo, a gente vê a crucificação. Mas já os romanos, eles traduzem uma percepção diferente, já na época dos judeus, quando ele foi liberto. E aqui a gente percebe que Jesus veio, através do Pai, para libertar
né, morreu para nos libertar do pecado, né, nos dar a salvação àquele que aceita. E aí a gente vai entrar no mesmo contextualização do que foi os judeus na libertação, né, daquela época dos egípcios. Jesus ele veio trazer uma nova concepção de entendimento, concepção, acima de tudo, do amor pleno. Porque, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criador. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Ou seja, somos, como diz Haroldo Dutra, o nosso DNA é o amor. O nosso DNA é de Deus, né? E aí foi criado por homens a ideia a paixão do Cristo, ter aquela toda a passagem, aquela vivência, penitência, aquele sofrimento em redenção dos pecados. E aí a gente vê esse contexto também, a libertação, o crescimento, o melhoramento, a evolução, né? Ou como o filho pródigo, deixar tudo que houve de questões materiais para buscar o reino de Deus, e o reino de Deus não está lá em cima, o reino de Deus está dentro do nosso coração. E na visão espírita? Na visão espírita, o contexto nós espíritas não comemoramos, apesar de respeitarmos as tradições, porque nós vivemos uma tradição judaica, apesar de ter um novo contexto passando para o cristianismo, onde criou-se toda essa ideia do cristianismo redivivo, e acima de tudo na questão da paixão de Cristo. E aí o espírita ele respeita, né? E é claro, para nós espíritas, que está arraigado há milênios uma tradição antiga, não tem como vivenciar esse postulado, né? Ainda os costumes do peixe, do vinho, nessa tradução da oração em família, em conjunto de família, né? Para nós espíritas é um momento comum de nossa existência, né? De renovação, de transformação, acima de tudo. Em relação ao domingo de Páscoa, qual a visão espírita, Rinaldo? O domingo de Páscoa, na visão espírita, Marcelo, é um domingo comum a todos os outros. Eu acho que nós espíritas temos uma compreensão diferente aos contextos históricos, com todo o respeito que nós devemos ter às tradições judaicas e romanas. Isso é bem interessante, me permita, Rinaldo, isso é bem interessante o que você está dizendo, porque eu já ouvi muita gente, mas então o espírita, ele não está aí, ele não respeita, não é bem isso. Ele respeita as tradições, ele somente não vive, né, da forma como as outras religiões vivem, não é isso? Perfeito, perfeito. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele morre, é levado a sepulcro, e depois, terceiro dia, o quê? Ressuscita. Para nós, uma análise aí, Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a ciência universal, ele se materializou perante a Maria. Mas como Maria não compreendia, ela queria abraçar Jesus. Jesus disse, não, eu ainda não fui ao Pai. E depois de 40 dias, Jesus, né, apresenta-se, ele perdurou por muito tempo e recomendou a Maria que fosse até lá, aos discípulos. Eles não acreditaram. O que Jesus fez? Foi lá, se materializou usando o ectoplasma daqueles que ali se encontravam. Portanto, para o espírita, há uma transcendência além da morte. A gente percebe que todas as doutrinas religiosas, ela fala sempre o quê? No reino de Deus, na vida futura, né? Na vida eterna, onde o espírito é o único que sobrevive diante da morte do corpo físico. E às vezes nós choramos a perda de um ente querido, mas choramos a perda do ente querido fisicamente, porque esse ser está por nós, está entre nós, né? E aí, como falei, a gente respeita as tradições, a gente respeita os costumes. E olha só que interessante, Marcelo, essas doutrinas são muito antigas. Amanhã, às 8, o Espiritismo está completando 163 anos. É muito recente, né?
muito recente para quem está iniciando na doutrina dos espíritos, para quem está iniciando na doutrina espírita, para quem está conhecendo o espiritismo, deixar um costume de milênio, porque nós somos reencarnacionistas. Nós não morremos com o corpo. É outra coisa que a gente precisa observar. Portanto, o espiritismo, ele veio matar a morte do espírito. O espírito não morre. Jesus disse: ainda que estiver morto, viverás. Morto segundo a carne, mas viverás segundo o espírito. A continuidade da evolução, da renovação e dessa transformação. Nós espíritas respeitamos muito as tradições, os costumes judeus e principalmente os costumes cristãos, até porque na acepção da compreensão de entendimento, nós espíritas entendemos que Jesus foi judeu. Se Jesus foi judeu, nós espíritas não nos consideramos cristãos, porque cristão, a liturgia daqueles que seguiam à época os Jesus, porque era de costume circuncisar-se, ou seja, na medida que o indivíduo ele procurava seguir Jesus, para não sofrer a perseguição dos judeus e dos fariseus, se fazia necessário que mudasse de nome, para que não pudesse ser descoberto e não pudesse ser morto, perseguido. Portanto, nós espíritas respeitamos muito de verdade. E é natural que ainda algumas pessoas que vão ao centro espírita, que participam dos centros espíritas, ainda cultuam essa tradição, que vale a pena, é um costume de milênio, mas com o decorrer do tempo, da evolução, esses costumes deixarão de existir, porque existe uma frase emblemática de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por ele, né? Rinaldo, aproveitando o ensejo, qual a visão espírita em relação à pandemia do coronavírus, né? Porque a gente tem um contato aqui direto com os ouvintes através do painel interativo, e é o que tem gente que fica assustada, gente que fica com medo, gente que fica insegura. Por outro lado, já tem gente que critica, tem gente que vê exagero, tem gente que vê plantação do pânico. Como o espírita vê esse instante? Como ele contextualiza esse instante, Rinaldo? De evolução, de oportunidade, de crescimento. Se pararmos para analisarmos, há meses atrás, nós vivíamos numa vida frenética. Eu acho que nós agimos no automático. Porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. E se Deus nos criou para viver em sociedade, é preciso viver em sociedade. E esse primeiro núcleo de sociedade, Marcelo, é dentro do lar. Portanto, o desleixo frenético desse distanciamento por necessidade das questões materiais estavam crescendo e muito. As paixões materiais estavam entranhado dentro do indivíduo, dentro da concepção de querer ser, de querer ter e não ser. E aí Deus, né, peraí, vou frear esse povo aí, vamos dar uma acalmada aí para ver se esse povo aí se acalma, se tranquiliza, põe o pé no freio e se autoanálise. Se autoanálise, quem eu sou? Qual é o meu objetivo aqui? Qual é o meu papel? E aí a gente vai contextualizar naquela passagem que Jesus conta, o discípulo conta de Jesus, quando ele entra na barca e vê ele acalma a tempestade. Precisamos confiar e saber que no leme do barco está Jesus. De que ele disse, não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento, o consentimento de Deus. Deus é justo e é bom. Nada acontece sem o controle dele. E se a pandemia está acontecendo, percebe quantas mentes humanas estão utilizando-se nesse exato momento
para desenvolver em menos tempos uma vacina, uma medicação. Agora, a gente vai dizer o seguinte: é preciso a gente cuidar da mente e das emoções. Porque pós-pandemia, o que vai acontecer, e isso eu falando comigo, nosso psicólogo, psiquiatra, vai chover de gente nos consultórios. Sim. Portanto, nem muito e nem pouco. Cautela, respeito às autoridades, só saiam de casa se for uma necessidade a ir ao mercado, a uma padaria, a uma farmácia, ou se for ir ao trabalho, ao chegar ao trabalho, se cuide, se higienize, ao chegar em casa, o mesmo procedimento, mas com calma, com cautela, com compreensão, com entendimento. Acima de tudo, o desenvolver do sentimento da fé, a confiança e a certeza de que tudo passa. Tudo passa. Rinaldo Soares. E nós iremos tirar lições de tudo isso aí. Meu querido Rinaldo, leve nosso abraço a todos os amigos, irmãos e irmãs do Centro Espírita Bom Samaritano, dos Torrões. Um grande abraço e muito obrigado, viu, amigo? Nós que agradecemos, meu amigo, meu irmão, a oportunidade. O Nicolas, mais a família está no interior, manda um abraço para você. Abração. Tem um carinho enorme por você. Oh, que legal. Aos amigos do Bom Samaritano, do Uniluz e todas as instituições espíritas, co-irmãs, católico e protestantes. Deixa eu lhe agradecer aqui. O Rinaldo acabou fazendo uma ponte para o pessoal do Gamaliel, do Centro Gamaliel, Fraternidade Espírita Gamaliel. E aí eu estava até contando para o Rinaldo que eu fiz um vídeo, né, com algumas pontuações da doutrina, só que eu estou tomando pancada. E um dia esse vídeo chega, viu? Um abraço aos amigos aí do Gamaliel de Jaboatão. Valeu, amigo. Abraço e obrigado, Rinaldo. Por nada, um grande abraço. Rinaldo Soares, ele é palestrante, Centro Espírita O Bom Samaritano, bairro dos Torrões, conversou com a gente sobre a Páscoa e a Semana Santa do ponto de vista da doutrina espírita.